Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal que se dispõe a te ajudar a entender um pouco mais sobre a Bíblia, este livro incrível que nós temos aqui. Porque como diria a mamãe, tadinho, ele não sabe. E hoje eu quero explicar para você que história é essa de Jesus voltar. Você já deve ter escutado, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E você deve ter pensado assim, mas voltar para quê? Ele não veio daquela vez, não deu muito certo, morreu, né? Para que ele vai voltar? Vou explicar para você que ele tem sim que voltar, então confere aí nesse vídeo. E para entender por que ele precisa vir a segunda vez, você precisa primeiro entender por que ele veio a primeira vez. E tudo começa num reino muito distante daqui que nós costumamos chamar de céu. E nós chamamos de céu porque fica fora da Terra, obviamente, é em outro lugar do universo. Não que seja aqui no céu, não um negócio invisível aqui que tem gente em cima, não é isso não. Olha o que diz aqui em Isaías. Isaías 57, verso 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar. E nesse céu onde essas criaturas vivem, existia tranquilidade e harmonia. Que criaturas, você deve estar se perguntando, ora, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, e eu estou falando também dos anjos. Olha aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Rapaz, deve ser mais cheio que a China. A gente consegue até saber o nome? No primeiro capítulo de Lucas, no versículo 19, diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Olha aí um famosíssimo anjo, Gabriel. Um outro verso legal é Jó. Vamos para o livro de Jó. Também no primeiro capítulo, no verso 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Pai, veio também Satanás entre eles. Olha, aqui aparecem filhos de Deus. E como você pode ver, aqui nesse verso apareceu um bem famoso chamado Satanás. Tem gente que não fala nem o nome, morre de medo, mas não tem problema, é só o nome. Esse ser que antes de se transformar nesse aqui, Satanás, era na verdade um anjo, e um anjo muito bonito. Era um anjo tão especial que também compartilhava desse mesmo reino onde Deus habita. Um anjo classificado como o querubim ungido. Ele tinha acesso a Deus, ao jardim de Deus, ao monte santo de Deus. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. E parece que essa situação dele em ser tão bonito, tão incrível, tão inteligente acabou despertando nele um pouquinho de vaidade. Ele se sentiu tão especial, mas tão especial que almejou ser maior do que Deus. Veja você que loucura e que audácia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebeu que ele era muito importante e percebeu o que ele fez, mas eu acho que eu posso deixar um pouco mais claro o quanto ele era importante. E para isso eu preciso te contar uma historinha. Lembra de Moisés? Aquele que liderou a fuga do povo hebreu do Egito, que caminharam pelo deserto, aquele que abriu o Mar Vermelho. Pois é, muito famoso. Outro dia eu conto mais histórias dele. Deus, em uma das vezes que conversou com Moisés, porque eles conversavam íntimo, pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo, um templo, no meio do acampamento do povo, porque Deus disse que queria habitar no meio do povo. E a orientação para construir esse santuário, esse templo, era para que Moisés fizesse aquilo de acordo com o modelo que Deus ia mostrar para ele. No livro de Êxodo diz assim: segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Esse verso aqui mostra que o que Moisés fez era algo que ele estava vendo, ou seja, o que ele fez era uma réplica de algo que existia. O santuário que Deus mandou fazer existia de verdade no céu. A gente pode ver mais detalhes sobre isso no livro de Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com os tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
aqui no livro de Hebreus mesmo, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. E entre os itens desse santuário, um deles é a arca. Lembra da historinha da arca? Aquela que o Indiana Jones está procurando. Pois bem, foi dito assim para Moisés. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. A medida não importa. Ouviu, né? Farão uma arca. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. 2 anjos, um de frente para o outro, com as asas cobrindo o conteúdo que estava dentro da arca. Eles guardam o conteúdo da arca e algumas coisas muito importantes estão dentro dessa arca. A mais importante delas, obviamente, são as tábuas dos 10 mandamentos. Porque se você não sabe, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas. A primeira tem 4 mandamentos, a segunda tem 6 mandamentos. E o conteúdo das tábuas é chamada de a lei moral de Deus. Ela é a essência do que é Deus. E quem é que disse que ali estavam as tábuas dos 10 mandamentos? Está escrito aqui, Êxodo 25, no versículo 16, diz assim: E porás na arca o testemunho que eu te darei. E em Êxodo 31:18, e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Lá disse: coloque o testemunho que eu te darei. Quando ele acaba, ele fala: e coloque lá dentro as tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. No meio do caminho, antes de colocar essas tábuas lá dentro da arca, Moisés acabou quebrando, mas isso talvez seja história para um outro videozinho, mas a verdade é que ele quebrou, e Deus foi lá e entregou de novo para Moisés as 2 tábuas para que ele concluísse a missão e colocasse lá dentro da arca. E essa informação eu acho muito importante, porque a Bíblia toda foi escrita por pessoas que Deus inspirou. E eles escreveram porque eles tiveram visões, ou porque eles tiveram sonhos, ou porque eles foram inspirados por Deus, enfim. Mas esse trecho específico, os 10 mandamentos, não foram escritos por nenhum ser humano, foi escrito por Deus. Pessoalmente, ele escreveu com a mão dele. E Moisés quebrou o conteúdo e ele falou: não, peraí, é importante. E escreveu de novo, entregou para ele, mandou coloque na arca. E eu tô repetindo isso para que você perceba. Parece que o conteúdo é bem importante, né? Então escreveu o Senhor nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Agora voltando à historinha de o quão importante é o anjo Lúcifer. Vamos em Ezequiel. Tu eras querubim da guarda, ungido para cobrir, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Pois é, isso mesmo. Ele era chamado de cobridor. Nesse santuário que existe, porque Moisés fez uma cópia do que existia, tem 2 querubins guardando o conteúdo de uma arca, que tem lá a lei moral de Deus. E Lúcifer era um desses 2 anjos. Nós tínhamos nele o próprio guardião da lei de Deus. A lei que ele rejeitou, a lei que ele incentivou que outros anjos rejeitassem, e a lei que ele fez Adão e Eva rejeitarem. E aí eu te pergunto, é coincidência que a luta dele hoje talvez seja a mesma daquela época? Ele quer fazer você acreditar que talvez a lei tenha mudado, ou ainda que ela não vale mais nada? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Isso é basicamente o que nós sabemos sobre esse início de conflito, esse início de o grande conflito. Sem entender por quê, o que a gente sabe é que Lúcifer caiu, foi expulso do céu com todos os seus anjos, e em outro vídeo eu explico um pouco mais com detalhes essa história, mas eu espero que isso tenha te dado um plano de fundo para entender a historinha de por que Jesus precisa voltar a segunda vez, que acho que você ainda deve estar se perguntando, né? Por que Jesus veio a primeira vez e morreu a primeira vez? Oh, por que Adão e Eva morreram? Por que eu morro? Por que a gente morre? Então vamos lá, contando a historinha um pouquinho de Adão e Eva para que você entenda. Quando Deus fez o homem, ele deu algumas instruções lá no começo. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Poxa vida, mas que frutinha era essa forte, hein, que matava? Vale aqui uma explicação para você que acha que o que matava eles era a fruta, não tinha nada a ver com a fruta. Só tinha a ver com o que essa instrução representava para eles. E apesar de parecer uma ordem para restrição, né, não pode fazer aquilo lá, lembre que a história começa dizendo: vocês podem comer todas
Então não tinha nenhuma restrição assim tão grave, né? Vocês podem comer tudo que tiver aqui na frente, menos uma. Então a lei é mais sobre liberdade do que sobre restrição. Mas ela precisava existir porque ela era uma prova de obediência. Caso eles decidissem escolher a única fruta que Deus pediu para que não comessem, significa que eles estavam desobedecendo a Deus. Então me aparece o caramunhão, o coisa ruim, disfarçado de serpente, ou seja, possuindo a serpente. Foi a primeira possessão demoníaca da história. E disfarçado de serpente, ele jogou uma conversa para cima de Eva e acabou convencendo ela a fazer coisa errada. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Antes de continuar, uma pausa para que você perceba o perigo que é conversar com o bicho ruim, né? Ele é muito esperto. E nessa resposta que Eva dá para ele, ela acaba dando uma baita vantagem. Você conseguiu perceber a vantagem que ela deu para ele aqui? Ela acrescentou uma informação que Deus não disse para ela. Deus disse: não coma, certamente morrerás. Ela disse: não pode comer e não pode nem tocar. Para um bicho que é tão esperto quanto Satanás, isso daqui obviamente facilitou a vida dele, porque se não podia nem tocar, você imagina que provavelmente o que a serpente estava fazendo era tocando no fruto. Para Eva saber se a fruta faz bem ou faz mal, quando ela tocasse antes de comer, provavelmente pensaria: não morri, acho que dá para comer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Muitos acreditam nessa primeira e, sem dúvida, melhor mentira que já foi contada. Contrariando o que disse Deus, de várias maneiras você escuta hoje na sua vida que você não vai morrer. Você escuta assim: relaxa, esse aqui é só uma fase que a gente tá passando, depois daqui tem outra, que você volta melhor, que você evolui, você vai para um lugar mais incrível, se prepara e volta melhor, e depois volta melhor. É um ciclo que não tem fim, né? Não tem morte. Então eu quero só ressaltar com você aqui: Deus disse que morre. E se Deus disse que morre, morre. Quem disse que não morre, que você pode continuar voltando melhor, foi o outro. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebe que ela toma o fruto? Não dá mais detalhes aqui, mas eu fico imaginando que foi isso. Ela pegou, falou: realmente, não morre, vou comer. Comeu e não morreu. E assim se tornaram pecadores Adão e Eva. Veja que o problema nunca foi a fruta, a questão é que eles receberam duas orientações. A primeira de Deus, dizendo: se vocês comerem, vocês morrem, e a segunda do diabo, dizendo: não morre. E eles escolheram a segunda opção. Como o diabo é o pai da mentira, daí em diante, Adão e Eva passaram a ser pecadores, e todos que nascem da descendência de Adão e Eva têm a tendência para o pecado. Você e eu, herdeiros dessa genética corrompida, temos a tendência para o pecado. E se você acha que não tem culpa nenhuma pelo que fez Adão e Eva, eu te desafio então a não comer do fruto. Todos os dias você tem uma chance. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: como te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aqui já aparece o primeiro sintoma de Adão e Eva pecadores, né? Porque Deus pergunta para Adão: o que você fez? Você comeu da fruta que eu pedi para não comer? O que ele faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Como quem diz: a culpa é sua. E quando ele pergunta pra mulher, a mulher dele: mas foi a serpente? Quem é que fez a serpente? Foi Deus? Então parece que jogam a culpa sempre pra Deus mesmo, né? Lembram o que ele disse que aconteceria se comessem do fruto, ou seja, se desobedecessem a Deus? Morte. A única forma de pagar por um pecado é com morte, pra você ver a gravidade de um pecado. Pecou, morreu. Então, para exemplificar isso, Deus implementou o sistema de sacrifícios. Lembra a historinha de matar um cordeirinho para expiar os pecados? Pois bem, isso é uma coisa que aconteceu desde o começo aqui. Não é só para os judeus que Deus deu essa orientação lá no deserto. Se você quiser ver isso, aqui mesmo, logo depois que Adão e Eva pecam, já acontece o sacrifício. Você conseguiu perceber? Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Se ele fez de pele, ele fez com pele de quê? De animais. Aconteceu um sacrifício aqui. Mas a gente pode ver isso ainda na história de Caim e Abel, um pouco para frente aqui, Gênesis 4. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta
ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Veja que aqui a gente tem Caim fazendo uma oferta de fruto da terra. Parece bem mais bonito fazer uma oferta disso, né? Devia ser mais agradável, né? Olhar umas frutas, umas coisas. Enquanto que Abel trouxe os animaizinhos, né? Mortos. Mas aqui diz que Deus se agradou da de Abel, mas não da de Caim. Por quê? Bom, fica bem claro aqui que já existe uma orientação sobre como que devia ser esse sacrifício. O único jeito de expiar os pecados é com morte, então precisava entregar um cordeirinho, não umas frutas. Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, tinha um jeito certo de fazer. E ainda em seguida, aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 8, a gente tem Noé, logo depois que ele saiu da arca. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Veja mais uma vez outro exemplo de como Deus já orientava os seus filhos sobre como devia ser. Tinha aqui orientação sobre o que eram animais limpos, sobre o que eram animais impuros. Noé sabia disso. Mas a orientação que aparece lá na frente, que Moisés acaba escrevendo para o povo judeu, é justamente porque naquela época o homem já tinha desenvolvido bem melhor a escrita e já existia uma forma de registrar essas coisas por escrito. Então Deus foi lá e falou para Moisés: pronto, agora escreve essas coisas. Esse pessoal que viveu aqui antes do dilúvio não precisava ficar escrevendo as coisas, porque eles eram bem melhores de memória e passavam essas informações de pai para filho, conversando, explicando. Mas quando o homem já não tinha mais tanta capacidade assim de memorizar, eles esqueciam muito fácil das orientações de Deus. Deus pediu para que Moisés escrevesse, e por isso está aqui no livro de Levíticos. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E mais para frente vem todas as orientações aqui sobre os sacrifícios, mas não que antes não fosse feito, porque você viu sacrifícios lá com Adão e Eva, você viu sacrifícios com Caim e Abel, e ainda com Noé, muito antes desse povo aqui no deserto. Toda essa história de sacrifício é horrível mesmo, porque a gente acaba pensando que um bichinho inocente que não fez nada acaba morrendo por coisas que eu fiz, pelo meu pecado. É um sistema extremamente cruel. E a crueldade desse sistema é proposital para que você entenda o tamanho que é o problema do pecado. Ele mata todos, inclusive quem não tem culpa. Cruel, mas didático. Com ele, Deus deixa muito claro e muito simples o que acontece quando você decide viver longe dele. E aqui começa o entendimento de por que Cristo veio a primeira vez. O sistema de sacrifícios foi criado para que você entenda. Todas as vezes que um animal inocente morria na história bíblica, ele simbolizava o Filho de Deus que viria para morrer. Então, um animalzinho puro, limpo, bonitinho, arrumadinho, perfeitinho, morria sem ter culpa nenhuma. Isso fazia com que o ser humano se sentisse culpado. E aí ele lembrasse de quem ia fazer isso por ele. Um cordeiro inocente precisava fazer parte do sacrifício. E para que o sacrifício fosse definitivo, não podia ser um cordeirinho, não podia ser um ser humano, não podia ser nem mesmo um anjo. O único jeito disso acabar era que o próprio Deus descesse e morresse na cruz, no lugar do cordeirinho. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Para que os sacrifícios não fossem eternos, Deus planejou entregar o seu filho, seu único filho, aquele que é um com o Pai, para pagar pela sua vida. Sendo assim, Jesus tem o direito de levar com ele todos aqueles que aceitem o seu sacrifício. Então, se você aceita o sacrifício que Jesus fez por você e confessa os seus pecados arrependido em orações para Deus, você vai receber o direito à vida eterna. Depois de sua morte na cruz, Cristo voltou para o Monte Santo de Deus e deixou uma promessa que faz com que a gente entenda finalmente por que é que ele tem que vir a segunda vez. Você vai ler sobre isso em vários textos, mas eu vou citar alguns. Aqui em Atos 1:11, relatando momentos depois de Jesus ter subido aos céus, ele diz assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Em Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Em Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E ele mesmo ainda falou isso pessoalmente: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, sejais vós também.
E é esse o motivo que Jesus precisa voltar, porque era o plano desde o começo. O plano era, se Adão e Eva pecassem, Jesus viria, morreria por eles e por qualquer um que quisesse e aceitasse o seu sacrifício, e depois ele voltaria para completar o processo de resgate, porque ele precisa tirar a gente desse lugar ruim. Então, quando Jesus morreu aquela primeira vez lá, não é que deu errado não. Se você achava que ele veio a primeira vez, deu tudo errado, não deu, deu muito certo. Agora você me pergunta, e quando que ele vai voltar? Porque já passou mais de 2000 anos e nada? Esse é o tópico do próximo vídeo. Então a gente se vê no próximo vídeo para saber um pouco mais sobre que lugar é esse que ele vai nos levar, quando que ele vai nos levar e como é que vai ser esse resgate, essa coisa bonita que vai ser bonito. Tô dizendo pra você, vai ser, vou te contar, vai ser bonito. Tá preparado? Pois bem, pegue a Bíblia, porque no próximo vídeo a gente vai usar bastante ela. Um abraço para você e sucesso!